E aí, galera, vamos lá então. A missão agora é a correção da prova da URGS 2026. Prova, vou dar um panorama geral, bem no estilo da URGS, dois textos, oito questões do primeiro, sete questões do segundo. Ah, as sete primeiras questões que envolvem o texto um são questões fáceis. A partir da questão 8 eu vou te lembrando depois, tem uma questão média, e como é comum na prova da URGS, as questões do segundo texto são um pouquinho mais difíceis. Onde houve polêmicas, fez o vestibular deve lembrar, foi na questão 8 e um pouco na questão 13. 8 e 13, daí eu vou discutir mais profundamente ali. A única questão que eu considero difícil embora não tenha havido polêmica, né? Que eu considero difícil mesmo é a questão 12, que é uma questão de paralelismo. No mais, essa prova foi absolutamente convencional, não teve nenhuma novidade. Acho que a URGS anda com uma criatividade abaixo zero. Tá? Os textos foram aquele modelo que a gente já sabe que serão sempre um texto mais expositivo, sociológico, filosófico, às vezes literário. O segundo texto abordando uma questão linguística. Sempre assim, já faz um bom tempo. E quanto à criatividade das questões, seja de conteúdo de forma de perguntar, zero. Até os enunciados são praticamente iguais. Perspectivas, tu tá vendo esse vídeo porque tu faz uma medicina, quero fazer 13 para ser competitivo. Então, não teria como tu fazer menos, talvez 12, indo melhor na redação, mas notas muito abaixo disso seriam bastante comprometedoras. Então, vamos fazer o share da prova, vamos discutir então, já que você já. Tô vendo que eu não gostei muito dessa prova, né? Não vou ficar me lamentando aqui, mas vamos ver o que que acontece com essa prova. Sempre lembrando que provas fáceis não são seletivas, né? Ainda mais quando a prova é de peso 3. Chega de reclamação, vamos começar com o primeiro texto, que a URGS entrou na onda aí do derretimento de cérebros por causa dos celulares e redes sociais. O texto é legal, bastante longo, talvez até desnecessariamente longo. E aí vem a primeira pergunta de crase e de concordância, questão fácil, tá? O gabarito dela é Brasil. Vamos ver por quê. Então a gente está na linha 47, 54, 74. Na linha 47, o cara vai dizer assim, ó, um detalhe importante. Você está vendo meus vídeos pela primeira vez. Eu não vou ler o texto, mas tu já deve ter lido, obviamente, né? Então eu tô fazendo de boa aqui, como se tu já tivesse lido, mesmo numa questão de crase, ainda bem que eu tô fazendo essa ressalva aqui, tá? Sempre tu tem que ler o texto antes, apesar da prova ser fácil, e tu pode pensar, eu acertei três, tô vendo esse vídeo por causa de duas questões, a média é nove, né? Então tem bastante gente que errou bem mais que tu, por detalhes que eu vou apresentar aqui. Só que nesse caso dessa questão de crase tá fácil de ver, ó. Chegam às universidades, as relações que chegam, chegam aos colégios, então vai ser craseado. Como na perguntas bem tradicionais, como na linha 54, ó, o cara vai dizer assim: aqui esses jovens vêm sendo submetidos. É uma questão de acentuação com acento diferencial, né? Identificação do sujeito do plural. Esses jovens vêm no plural, tem que ser com acento circunflexo, que aí nenhuma novidade aí. Na 74, fazer a lição. Contrário lá do 47, né? Fazer a lição é fazer alguma coisa. É um VTD, verbo transitivo direto, a lição é OD, só tem o artigo ali, não tem preposição, não pode ter crase. Enquanto chegam às universidades, é o VTI, tem preposição, então por isso vai ter crase. E na 94, opa, o dedo gordo aí, perdão. Na 94, ó, simultaneamente, ó, durante as aulas, simultaneamente às refeições, cara, simultaneamente aos almoços, ao almoço, simultaneamente vai pedir a regenção nominal, a preposição a, então eu preciso colocar crase para identificá-la, o que vai me dar daí na número um, gabarito da letra B, ok? Tranquilaço. Agora a gente tem uma questão de texto também sem ressalvas, né? Tudo aqui é muito fácil, essa primeira barbada. A 2 vai te dizer assim, o gabarito da 2 é letra D. Então tem que saber por que que a 2 vai estar errado. A primeira, o texto trata dos possíveis efeitos negativos dos excessivos ferramentas tecnológicas por crianças, adolescentes e jovens. Super bem, né? Vem um histórico em que o cara meio que se culmina, será que eu não estou do outro lado, agora eu sou o velhote? Mas depois ele explica que os celulares são diferentes dos videogames pela sua presença massiva. Então tá certo a primeira. O que está errado na segunda? O texto aborda essas mudanças, mas não para as pessoas mais velhas, né? Olha o etarismo aí, correto? Inclusive, o texto é muito focado nos prejuízos para as pessoas mais novas, os adolescentes que estão com eles. E a 3, que pode te dar um certo medinho, mas tu marcou certo, né? O 3 trata de pesquisa em ciências cognitivas que tem apontado a importância do convívio com diferentes tipos de interação para o crescimento. É pelo fato de que, diferentemente
videogame, as pessoas portam o celular o tempo inteiro, então isso faz as pessoas perderem o convívio. Por isso que ele menciona até o ato de paquerar, namorar, que está sendo interferido pelo uso dos celulares. Então tá certo, né? O problema dos celulares é, diferentemente dos videogames, os dois extremos do texto, é que os celulares interferem no convívio e os videogames não. Ele chega a dizer, a gente passava poucas horas a semana e o celular a gente passa o tempo inteiro. Top, gabarito da letra D, né? A 3 é muito fácil, né? Acho que não tem nenhum sobressalto. Se tu ficou em dúvida na 3, tu me chama daí, né? No privado, tem aí meu contato. Gabarito é C, né? Questão de referência sem nenhuma imaginação, ok? Errou essa aí, te preocupa. Aí agora a gente tem uma questão. Agora vamos entrar no aspecto gramatical, tá? A questão 4 é uma questão que, para os meus alunos aí, está lá no módulo 16. Questão de ambiguidade, deslocamento de elementos, correto? Esse deslocamento, ele vai provocar alterações sempre que ele mudar de oração. A tendência é que, não mudando de oração, não tenha problema. Tá? Então, vê o que vai acontecer com os elementos que ele desloca nas linhas 5, 16 e 88. Vamos lá, na linha 5 para mexer no sempre que podíamos. Ele vai te dizer assim, ó, esse sempre que podíamos, começando a frase, ó, módulo 16 aí, ele vai pertencer ao verbo da oração principal. Isso aqui é uma oração adverbial. A oração adverbial, como advérbio, se refere ao verbo, se refere ao verbo da oração principal. Então, é sempre que podia, nos apinhávamos no sofá de uma das casas. Nos apinhávamos sempre que podíamos. Ele pede para dizer para jogar sempre que podíamos. Muda muito, escancaradamente. Estava para apinhar, agora para jogar, descartamos. Errada primeiro. Tu nota daí, o gabarito vai dar apenas 3, né? Tu nota que na linha 16 aí ele faz uma coisa diferente. Aí, cara, vocês foram meus alunos e são atentos, criteriosos, neuróticos que nem eu. Ele pede para tirar o também só do lugar. Não tem como dar certo. Ó, é também nessa época. Era comum ouvir de professores repreensões. Ó, também nessa época era comum, correto? Também nessa época quer dizer que era nessa época e em outras épocas também, nessa como em outras. Agora ele pede para fazer nessa época, era também comum ouvir. Então daí também era comum, como também era outras coisas, correto? Então muda de sentido, perde a dimensão temporal que eu também tinha. Errada. E aí, isso a URGS nunca fez, tá? É a primeira vez que os caras desmembram uma mesma função. A tendência é que nem na linha anterior, na 5, o cara pega um bloco da função e muda. Aqui tinha um bloco também nessa época e ele tirou uma parte do bloco, não tem como dar certo. Antes de fazer o deslocamento já estaria errado, tá? Talvez por isso que tenha facilitado essa questão, não considero difícil. É trabalhosa, como você sabe que eu gosto de dizer, né? Muitas vezes o negócio é trabalhoso em português, mas não é difícil. E é o caso aí. E na 88 ele faz uma pergunta bem fácil também, né? Porque esse é verdade aqui, ele se refere à oração anterior. Os smartphones não emitem. Então tu pode dizer não emitem a verdade não emitem. É a mesma oração, correto? Então aqui a gente vai ficar com essa questão 4, a primeira errada, a segunda errada e apenas a terceira correta. Então o gabarito é letra C na questão de ambiguidade, que normalmente é uma questão legal, assim, mas a URGS aí avacalhou, correto? Faltou muita técnica dentro da sua própria história. Vamos ver agora, pessoal, agora a gente vai para o módulo 15. Lembra do módulo 15? Análise sintática interna. Aí a gente tem uma questão que é o processo de relativização. O cara quer saber onde é que o pronome que tem função sintática, pronome relativo de sujeito. O pronome é aquele que ah, substitui o substantivo anterior. Tem um que nem pronome relativo é aí. Vamos lembrar como é que a gente faz esses testes? Vamos na linha 9. Na linha 9, o cara vai dizer assim, ó. Lembro hoje, começando na linha 8, essa frase aqui, ó. Lembro hoje com clareza as advertências que ouvimos. Bom, a gente já sabe que não pode ser sujeito, porque o sujeito é nós, né? É nós ouvimos. Se tu tirar o que, vai dar advertência. Lembra como é que é o processo de relativização? Tira o quê? Coloca o substantivo no lugar. A frase fica as advertências ouvíamos. A frase não está na ordem, correto? Só tem duas hipóteses. Ou o substantivo fica antes do verbo depois. Vai dar nós ouvimos as advertências. É o de, não é sujeito, correto? Sujeito ali não pode ser, porque o sujeito já está presente. Na linha 26, a frase é assim, ó. Começa aqui, ó. Vivo advertindo os meus colegas, meus alunos, os malefícios cognitivos e sociais que o excesso de exposição a essas células provoca.
De novo, não é sujeito. Sujeito é o excesso de exposição. Então fica assim, ó, é os malefícios, o excesso provoca malefícios. É o D de novo, correto? Não é sujeito. Olha a linha 29. Vamos marcar aqui. Será que estou apenas reproduzindo o papel dos velhotes, perplexos com a tecnologia que não compreendem? Olha bem, os velhotes não compreendem, não é sujeito. Aquele que é a tecnologia, então vai dar assim, ó, uma tecnologia não compreendem, não compreendem uma tecnologia. Ó, D. O cara tá de sacanagem contigo. E aí, finalmente, na D, que vai dar a resposta, na linha 46. Esse que chegam, que a gente analisou antes na frase da crase, né? É as gerações que chegam, tira o que e bota as gerações chegam. Elas chegam, tá concordando, é o sujeito. Maravilha? E o último que o cara te sacaneou da linha 66, ele foi até lá para descobrir um que passei, que não era nem pronome relativo. Já descobriram o que é o crescimento. Não é? Já descobriram qual o crescimento, então não é sujeito. Ok? Aliás, não é nem pronome relativo. É conjunção integrante, então vai estar errada. Filha, questão 6. Questão 6 a gente vai fazer aqui, não precisa voltar para o texto, tá? Porque tu vai te lembrar dele. Da questão 6, o gabarito é letra E, duas falsas, duas verdadeiras. Por que que a primeira é falsa? Ó, o autor escreve em primeira pessoa, narra sua experiência, os impactos, sem expressar posicionamentos. É claro que expressa posicionamentos. Lembrando que posicionamento, ele não precisa fazer, ele não precisa ser feito em primeira pessoa. Ele pode ser feito em terceira. Ter opinião é ter opinião em primeira e terceira pessoa, então aí está errado. Na primeira, na segunda, o autor apresenta a voz de outros para manter uma posição completamente oposta. Não. As advertências dos velhos também podem valer como sua própria opinião, correto? Então tá falso. O texto apresenta oscilações entre o presente e o passado, a infância dele e o que ele vê hoje. E aí tu tem, naturalmente, narrações que são narrativo, sequências tipológicas, narrativo-descritivas e argumentativas, né? O texto envolve isso como um ensaio, ok? Verdadeiro. E o cara vale da primeira pessoa do plural, esse nós é geracional, né? É para ele e as pessoas da idade dele. Aí é barbadinha, ok? Questão sétima, questão de nexo também, que a Ouro descansa de descaracterizar, né, cara? Aqui tu tem um porém na linha 61, tá? Aí tu vem pra cá, só pode ser então B e D. B e D, porque porém é sempre oposição, nunca vai ser conclusão ou finalidade. Aí no para, tu tem um para na letra B. O gabarito vai ser inclusive essa, letra B. Finalidade e conclusão para nunca vai ser conclusão. Tu entendeu? Então tem que dar a letra B, correto? E se tu for lá na linha 45, vou lá contigo para ver, para confirmar isso. Lembra que esse para não é preposição na real. Esse para é a fim de justificar, ele é conjunção mesmo, tu entendeu? Não é preposição, é conjunção, e como conjunção é sempre finalidade, o ou também gera alternância, zero complexidade. Beleza? Uma das raras questões que poderia ter um mínimo de polêmica, mas aí foi distração da galera no geral, né? Pelo amor de Deus. O cara quer botar um raio na linha 58 para raios no plural. E tu te lembra que a pergunta é quantas palavras mais, efetivamente, para efeitos de concordância devem ser alterados, tá? Então é só concordância. Eu já vou tirar o artigo porque ele desapareceu. E quando eu chego nessa frasinha da linha 58, o que que vai acontecer? O cara diz assim, ó, videogame, computadores não possuem um raio invisível que invade o cérebro de seus usuários e o derrete, tá? Um raio vai virar raios, tá? Quem sabe que se refere a ele é raio visível, então visível, invisível vai ter que entrar ali. E esse raio invade o cérebro. E o raio derrete o cérebro. Então aquele derrete que a galera não viu, tá junto, né? E o O não vai pro plural. Quem errou pro dois esqueceu o derrete. E quem botou quatro colocou o O que não tem nada a ver. Porque não é o raio que é derretido, é o raio que derrete o cérebro. Então a frase final vai contando aí. Tira um raio e bota raios. Raios invisíveis, primeiro. Raios invisíveis invadem, segundo, o cérebro de seus usuários e derretem, terceiro, o cérebro. Tô aí. Beleza? Questão média, tá? Não sabe que eu não sou de passar pano. Ela realmente tem aquele O, dá uma travada na concordância, entendeu? Eu acho que a ideia dos caras era que tu colocasse os derretem e errasse por quatro, marcasse D. E não esquecesse o derrete. Essa aí foi estranha, essa questão, tá? Mas se tu errou, essa dificuldade ela é mediana,
ok? Não é o top. Vamos fazer agora essa questão 9 já, porque dá para ver tudo aqui, ó, nessa linha da 14 a 20. Essa é uma questão de regência com pronomes relativos. Onde é que nós estamos agora? Lá no módulo de regência, o módulo 8, que é onde o bicho pega mesmo, tu entendeu? Perdão, módulo 5. A gente vem em maio, bem precocemente, para evitar problemas. Uso 10 de regência, que é um dos mais relevantes para o URGS, é justamente esse, regência pronome relativo. Quando tiver pronome relativo, a preposição vai vir no elemento posterior a ele. Se for conjunção integrante, o elemento anterior a ele. Por exemplo, na linha 14, que é a primeira, ó, vamos fazer a partir daqui. As línguas, sempre é bom ler a frase inteira, porque a URGS tem complexidade, apesar dessa prova ser fácil. As línguas estão intimamente atadas às dinâmicas histórico-políticas e às construções imaginárias ideológicas das sociedades, e elas são faladas em sociedade. Então tem uma função adverbial que exige a preposição em. As línguas são faladas em determinadas sociedades, em que são faladas ou nas quais são faladas, correto? O onde poderia, sociedade para local, eu não faria, tá? Então estamos entre A e D. Mas na linha 18, segundo, que é as sociedades, elas falam essas línguas, elas e as sociedades que falam as línguas, aquele que é as sociedades às quais falam. As sociedades falam, é um que, pronome relativo com função de sujeito, então não pode ter preposição, que também não define, né? Porque a ID não tem, só para saber como a gente faz. Já na 19, decorre daí o fato de que são muitas as perspectivas. Aí o de que matou para nós com a letra A. E por que que não poderia ser? E aí, por que que essa preposição vem de antes? Questão média também, média para difícil. Ah, porque o esse que não é pronome relativo, não é o fato da qual. Aí a conjunção integrante aceita a regência anterior tranquilamente. Beleza? E o pelas quais é, nessa frase aqui, ó, são muitas as perspectivas pelas quais se pode investigar a história de uma língua. Eu posso investigar a língua por uma perspectiva. É uma regência de adjunto adverbial de modo, por perspectiva. Beleza? Muito bem. Agora vamos à questão 10, que é uma questão mais difícil de média, difícil de interpretação, tá? Agora então aí. Por que que a primeira está errada? O texto aborda as mudanças que ocorrem nas línguas, privilegiando estudos das narrativas produzidas ao longo do tempo sobre essas mudanças. Ele não fala de narrativa nenhuma, ele fala de estudos científicos. A B vai estar errada no porquê. O autor aborda as mudanças linguísticas a partir do ponto de vista histórico-político, porque as línguas vinculam suas sociedades. Não, ele não diz isso. E não é só o ponto de vista histórico-político, né? Tem um sócio-político, tem um outro histórico. Está incompleta e errada. O autor mostra que a língua portuguesa é uma língua internacional porque veio de uma variedade linguística românica. Nada a ver justificativo. Se o cara botou o porquê, tu tem que ver se o autor disse esse porquê. Se não tem justificativa, está errado. O autor apresenta questionamentos para mostrar que a história da língua portuguesa está repleta de uma diversidade de opiniões. Não é uma opinião, a língua portuguesa está repleta de diversidade de opiniões, ok? E esse topos do orgulho também não está relacionado com isso. E finalmente o cara quer mostrar que tem duas situações, né? A história interna do idioma, que é o histórico sociopolítico, aliás, histórico-político, e uma história externa, que é o sociopolítico, ok? É o único que resume, e eu acho medianamente difícil essa questão, mas a alternativa é a única que resume o texto. Questão 11 que se consagrou na URGS recentemente, mediana, né, de dificuldade, sobre a tipologia textual. Agora a gente está na tipologia textual, aula 2 do Enem, que ajuda aqui na URGS. O texto é predominantemente expositivo, organizado em torno de informações consideradas científicas. Isso aí, perfeitíssimo para a largada. Está correto. Texto argumentativo, expositivo, né? Texto não apresenta o ponto de vista argumentativo do autor. Claro que apresenta. O fato de ser positivo, que nem nós falamos na outra, de ser argumentativo, perdão, e objetivo, aliás, isso que eu queria dizer. Não ter exatamente uma primeira pessoa desenvolvida não quer dizer que não tem opinião. Texto argumentativo é isso, ele vai ter opinião em terceira pessoa, e é claro que é do autor, porque foi o cara que assinou o texto. E as interrogações que há 3 dias não são dúvidas, são perguntas retóricas, né? Então tá errado, porque ele vai responder depois essas perguntas retóricas. Então estamos com
Apenas uma, isso aí, a letra A. Maravilha. Olha a 12. Essa aqui eu considero uma questão difícil. Tive poucas reclamações, mas acho uma questão bem difícil. Eu quero a reescrita, tá? A 12 vai da letra A, apenas a primeira. As línguas são fascinantes, dão um aspecto, nos maravilha. Aí vem as alternativas, seja sua imensa heterogeneidade, seja sua complexidade, seja um outro fato. Tudo bem, tá igual. Mas na 2, para não nos enrolarmos muito, tá? O que que tá errado? Que ele, no entanto, está ridículo, né? No entanto, elas são fascinantes. Não, tu poderia dizer por isso. É uma consequência dessa complexidade elas serem fascinantes, não é uma negação. Tá errada a 2. E a 3, cara, tá errada por causa do paralelismo. O que tá errado tá aqui, ó. Ó, as línguas têm aspectos fascinantes por conterem. Tu tem um por e um verbo no infinitivo. E o fato de que elas são realidades com histórias, não. Teria que ser, são aspectos fascinantes por conterem e por serem realidades com história. Tu entendeu? Tu teria que ter dois por com verbo e não um por conterem e o fato substantivo. Eu de paralelismo básico, módulo 4, livro um, página um, correto? Tô meio bíblico, né, cara? É quase um versículo. Mas você não pode reclamar do âmbito de reescrita e de paralelismo dessa questão aí, tá? Ela tá no nível, no máximo, médio, e o gabarito é A. Famosas questões de reescrita de vocabulário da URGS, né? Vamos combinar. Heterogeneidade. Eu não vou nem voltar pro texto aqui, mas tu deve voltar, tá? É que é incrível. Heterogeneidade, os caras botam como resposta homogeneidade, uniformidade, coerência. Matou três já. Vão ficar entre A e B, né? Agora, autônoma é o contrário de submissa, então tem que ser B, cara. Porra, os caras acham que tu é analfabeto. Louco, aí não, né? Só não vou nem levar a sério. Eu botei já como fácil aqui, né? Bem fácil. Questão de pontuação, tá? Questão vai te dar, eu vou colocar as linhas aqui para eu analisar 9, 16, porque é o ponto e vírgula, segunda da linha 38 e 45. O que que fazem esses sinais? Na linha 9? Então ele vai dizer, a resposta vai dar que a travessão é para inserir um comentário que nem o parênteses da linha 45. O ponto e vírgula vai estar fazendo a enumeração de orações coordenadas, o paralelismo clássico. E a segunda ocorrência da vírgula é ele menção a mesma função sintática. Vamos ver então na linha 9. O cara faz assim, ó, aquele travessão de elas simplesmente mudam, resume tudo que ele disse antes, né? Que não existe uma questão qualitativa das línguas, são só mudanças. Então, é um comentário elucidativo que realmente acontece, uma finalização do raciocínio. Na linha 16, esse ponto e vírgula está associado com o da linha 17. E as orações de paralelismo são as seguintes características das línguas: não existem por si, as línguas são entidades, e elas e as línguas que as falam são características das sociedades. Então, isso a gente chama de paralelismo entre os elementos mais complexos, ok? E, finalmente. A gente tem na linha 38, não tem mais um, né? Tem o parênteses depois. Essa segunda vírgula da linha 38 é barbadaça, né? Na Ásia, na América, na África, tá ali, paralelos dos três elementos. E na linha 48, ou 45, perdão, a gente tem esse proféticos, inclusive, que é a ressalva, o comentário que ele faz de discursos, né? A resposta à letra A, bem tranquila, correto? E, no geral, a prova toda bem tranquila, né? Sem ressalva, sem problemas. Não dá para reclamar de nenhuma questão errada, mas também zero complexidade. Muita gente reclamou da 15, dessa primeira situação, tá? A 15 do gabarito é D, né? 2, 3, forjada por criada, beleza. Forjada é de forja, é metafórico, criar com dificuldade, com resiliência, mas tá certo para criar. Olhar e ponto de vista, pelo amor de Deus, né? Agora, atadas para agrupadas, por que que não dá? Porque pode estar agrupado sem ter relação, entendeu? Tu pode estar num grupo sem estar exatamente vinculado, sem vínculos profundos com ele. E atado, que é de atar, que é de dar nó, significa que tu tem muita relação. Então, quando eu digo na linha 12 eu acho bastante diferente atado do agrupado aí, tá? Quando o cara diz
que as línguas estão atadas às dinâmicas históricas, quer dizer que elas estão grudadas, elas estão dentro, elas não estão agrupadas, porque se tu disser agrupadas, as línguas são uma coisa no grupo e as dinâmicas históricas são outras, não, quer dizer que elas estão entremeadas, beleza? Eu espero poder ter te ajudado nessa correção da URGS. Prova que eu não achei grande coisa, não acrescentou na minha história nem na tua. Mas o que interessa é que a gente vai bem, que a gente passe. Boa sorte pra ti, na dúvida, me chama. Aí, valeu.